Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial para mim, que é a minha médica, a doutora Daniela Castellotti, que fez o meu tratamento com as meninas e vai tirar todas as dúvidas de vocês em relação à reprodução assistida, gravidez e tudo mais. Oi! Oi, Fabi, tudo bem? É um prazer estar aqui com você para tirar as dúvidas das suas seguidoras. E vamos lá, estou aqui à disposição para poder responder as perguntas delas. Eu nem acredito que eu consegui, que você... Você sabe que eu não sou muito dessas coisinhas aí de redes sociais, mas estou aqui à disposição. Vamos lá, pode Olha, eu tenho perguntar. muitas seguidoras que, enfim, ou passaram pelo mesmo que eu, ou até estão passando nesse momento. Eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente, porque quando eu estava nesse momento de sendo uma tentante e tal, eu ficava pesquisando na internet, tentando encontrar respostas, tentando encontrar médicos que eu confiasse. Então, eu estou muito feliz que você está aqui. Obrigada por se dispor. Eu sei que você Imagina. tem uma agenda super lotada, mas pelo menos a gente Não, conseguiu imagina. por videoconferência. Bom, Não, eu tá queria ótimo. começar dizendo que você é minha anja da guarda. Você Obrigada. é muito especial para mim, eu não podia deixar de dizer isso aqui, porque você me deu os maiores presentes da minha vida. Então, a E coisinha mais linda, aliás, do mundo, né? são, Essas duas. são demais, demais, demais. Assim, nem poderia sonhar em duas pessoinhas tão especiais, assim, Que juro. bom. E, enfim, eu queria começar te perguntando uma coisa que eu acho que eu recebo direto, assim, e até eu tenho essa dúvida, eu tenho amigas que me perguntam isso, eu não sei responder, que é a questão do relógio biológico da mulher, assim. Acho que você poderia Uhum. nos esclarecer quais são as idades, qual que é a idade que a pessoa já tem que começar a pensar, enfim. Você pode me Tá. ajudar nesse ponto? Sim, com certeza. Então, assim, a gente nasce mesmo com esse relógio biológico, né? Eu sempre falo que a mulher tem uma desvantagem grande até em relação ao homem, né? Quanto à idade reprodutiva, né? Então, a mulher tem que ficar de olho nisso. Eu sei que hoje em dia a mulher tem exatamente as mesmas atividades do homem, então gosta de, quer ter uma carreira, né, trabalhar, enfim, e às vezes a maternidade vai ficando em segundo plano e começa a pensar nisso mais para frente. Casa, tem a carreira e vai começar a pensar nisso depois dos 35, quando às vezes já é um momento um pouquinho mais tardio e começa a já ter um pouco de dificuldade para engravidar. Depois dos 35 anos, já começa a existir uma diminuição dessa taxa de gravidez, com uma dificuldade para engravidar. Então, a gente tem uma curva que ela é mais ou menos constante até essa idade, e depois dos 35 ela começa a fazer isso. Não faz isso, né? Então, muitas vezes a mulher chega aqui aos 35 e às vezes não tem um parceiro e já fica naquele desespero, amanhã eu faço 35 anos, será que eu não consigo mais? Não, não é assim. Uhum. Então, por isso que muitos artigos que saem hoje na mídia social falam, tem que congelar óvulo até 35 anos. Não é bem assim. Até 35 é melhor, porque realmente a qualidade deles é melhor até os 35. Mas a partir de 35 também pode congelar óvulos. Com 36, com 37, mas claro que vai sendo óvulos de uma qualidade um pouco inferior. Depois de 38, vai ficando pior ainda, vai ficando mais difícil, né? Então, aquelas pacientes que ainda não têm um parceiro, que ainda não têm uma programação, que ainda não têm uma perspectiva de gravidez, quanto antes elas puderem congelar óvulos, por exemplo, é melhor. A gente vai ter sempre uma taxa de gravidez maior em pacientes mais jovens. E quando você fala da qualidade pior dos óvulos, isso quer dizer que o óvulo ele tem menos chance de vingar, é isso? De Ele tem, fecundar? então tudo Uhum. fica mais difícil. Fica mais difícil para engravidar, fica mais difícil de levar uma gestação adiante e fica mais difícil de ter um bebê cromossomicamente normal. Então, tudo Tá. acaba sendo mais desgastante. E isso é uma regra para a primeira gravidez ou qualquer gravidez? Isso Para é uma coisa. qualquer gravidez, para qualquer gravidez. Então, isso que eu atendo muito aqui. Então, são aquelas pacientes que têm o primeiro filho, por exemplo, aos 37, e aí depois acaba tendo muita dificuldade de ter o segundo filho, porque aí o Entendi. segundo filho vai ser aos 39, 40. E aí tem um problema maior ainda, né? Então, hoje, por exemplo, quando a mulher vem aqui para ter o primeiro filho aos 37, uma conversa que a gente tem muito
será que não vale a pena, então, deixar óvulos ou embriões congelados para o segundo, aquela família que quer ter mais filhos? Entendi. Muitas vezes, eles até não têm indicação de uma fertilização in vitro, por exemplo, para um primeiro filho. Mas o planejamento familiar hoje, para os casais que têm uma mulher já um pouco mais velha, gente, óbvio, uma mulher de 37 não é uma mulher velha, né? É uma mulher super nova, mas reprodutivamente falando, hoje a gente tem essa conversa para o planejamento familiar numa consulta, para aqueles casais que querem ter mais filhos, às vezes não quer ter gêmeos, né? Porque ter gêmeos, você foi abençoada por ter uma gestação super tranquila, mas nem sempre é assim, né? A gestação gemelar muitas vezes tem complicações e nem todo casal quer ter gêmeos, né? Numa primeira gravidez. Então é uma conversa hoje que a gente tem com muita frequência. A gente quer ter 2 filhos, mas a gente não quer ter de uma vez, então não vale a pena deixar embriões congelados para uma segunda gravidez. Tudo isso hoje, porque mudou muito, né? A mulher não tem mais filhos com 24, 25 anos. Aqui em São Paulo, pelo menos, não é uma realidade, né? Às vezes no Nordeste, em outras partes do Brasil, a gente pode até ver isso, mas aqui não se vê mulheres tendo filhos tão cedo. Então mudou muito toda essa conversa no planejamento familiar. E quando você fala dos gêmeos, isso é uma outra pergunta muito recorrente para mim. As pessoas acham que quando você faz tratamento você tem gêmeos ou trigêmeos e tal. E tem que explicar que não é bem assim, né? Não é nada assim. Na verdade, a maioria tem um só. Né? A maioria dos tratamentos, a gente tem um bebê. Aproximadamente 30% tem gêmeos, ou seja, 70% é um bebê. Então, a grande maioria vai ter uma gestação única. 30% de quem engravida com tratamento, né? Hoje, trigêmeos é muito raro, porque a gente praticamente não coloca mais 3 embriões. Então, aquelas que têm trigêmeos são aqueles super raros casos que a gente coloca 2 e um se divide. Exato, é muito difícil, muito difícil. Então, praticamente a gente não tem mais trigêmeos, é muito raro. Então, assim, a maioria não tem gêmeos. Essa coisa da perda, bom, eu passei por uma perda, no meu caso foi diferente, a gente viu que, enfim, eu teria que ter tomado mais hormônio no meu primeiro tratamento, não foi com você, claro, mas eu queria entender quando alguém, essa história que a mulher ela tem muita probabilidade de perder a primeira gestação, por que tem a primeira gestação ou não tem nada a ver com a primeira gestação? Não tem nada a ver com a primeira gestação. Não tem nada a ver com a primeira, qualquer gestação e não é muita probabilidade. Na verdade, existe uma probabilidade de perda para qualquer mulher e até, na verdade, de qualquer idade, mais comumente em mulheres também com uma idade mais avançada, mas em qualquer idade, a gente produz, a mulher produz, o casal produz muitos embriões anormais, do ponto de vista cromossômico. Se a gente pegar, por exemplo, uma estatística, mesmo mulheres jovens de 30 anos, produzem aproximadamente uns 40% de embriões anormais. Isso se a gente for fazer biópsia de embriões em mulheres jovens, doadoras de óvulos, por exemplo, né? Que são mulheres sempre abaixo de 35 anos. 40% aproximadamente dos embriões são alterados. Então, tem uma alta porcentagem de embriões alterados do ponto de vista cromossômico. E isso acontece não só na fertilização in vitro, mas também naturalmente. Qualquer casal pode ter uma gestação com embriões alterados e a grande maioria aborta. A natureza é sábia. É uma seleção natural do corpo. É uma seleção natural, exatamente. Então, 99% dos embriões que são alterados não vão evoluir. Então, por isso que existem os abortos espontâneos no comecinho da gravidez que acabam não indo para frente. Aqueles bebês que a gente vê que nascem, por exemplo, síndrome de Down ou algumas outras síndromes que são mais raras, representam apenas 1% dessas alterações cromossômicas. Que bonitinho. No colo. Sabe o que eu queria que você falasse? A diferença do que é uma fertilização e uma inseminação, porque muita gente confunde os dois. E qual que é o caso para cada um deles? São tratamentos bem diferentes, né, em relação à indicação de uma ou outra. A inseminação intrauterina, ela é um tratamento bem mais simples. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma inseminação, a gente faz com um pouco de estímulo da ovulação, para fazer com que a mulher produza, ao invés de um óvulo, só 2 ou 3 óvulos. Só que a quantidade de hormônio que a gente usa é muito menor do que aquele que a gente usa na fertilização in vitro. Então, normalmente a gente começa com o indutor da ovulação no segundo, terceiro dia, da mesma forma que na fertilização in vitro, só que com bem menos hormônio.
faz a indução da ovulação e quando a mulher for ovular, o homem vai fazer a coleta do sêmen, existe um preparo desse sêmen, uma centrifugação para selecionar os melhores espermatozoides e vai fazer simplesmente a colocação daqueles espermatozoides dentro do útero da mulher, no dia que ela está ovulando. Não tem anestesia. Isso é para que tipo de caso, assim? Geralmente, quando o homem tem uma quantidade de sêmen que não é tão baixa, mas também não é tão boa. Então, aquele sêmen que está no limite da normalidade. Essa é a principal indicação para a inseminação intrauterina. A fertilização in vitro, aí não. Aí, por exemplo, aí tem N indicações para fertilização in vitro. Mas aí o tratamento é bem diferente. Aí a gente faz um estímulo da ovulação com uma quantidade bem maior de hormônios. Aí tem a parte da coleta dos óvulos, que a gente retira os óvulos, colhe os espermatozoides, e aí toda a parte da junção do óvulo e dos espermatozoides no laboratório para formar o embrião, e já coloca o embrião pronto dentro do útero. E aí, obviamente, que a gente pula uma série de etapas e por isso que a taxa de gravidez acaba sendo maior. Ótimo, boa explicação, porque tem muita gente que confunde os dois. Confunde. A inseminação é mais simples, mas muitas vezes é o que resolve. Nem sempre a gente precisa da fertilização in vitro. Eu acho que sempre você precisa explicar sempre isso para o casal, porque muitos casais realmente veem, não, eu já quero fazer a fertilização in vitro. Eu sempre falo isso. Então, você tem que explicar que nem sempre ela precisa daquele tratamento, naquele momento. Por exemplo, quanto tempo depois que o casal está tentando naturalmente, ele deve procurar uma ajuda, assim, que já é um alerta? Isso depende muito da idade da mulher. Agora, lógico que hoje, se quiser fazer um espermograma, se quiser fazer esses exames basais com menos tempo, também não tem problema nenhum, porque eu acho que até é importante, né? Porque, se a gente vê que com esses exames basais estão todos normais, normalmente para 35 para baixo a gente espera até 1 ano, com tudo super normal, e acima de 35 até 6 meses. E a reserva ovariana também, se a mulher faz, ela sabe que ela tem bastante reserva, daí não precisa tanto se preocupar com congelar, né? Agora, se tiver uma reserva baixa, já dá para tomar algum tipo de atitude, mesmo quem é solteiro e tudo mais. Exatamente. E outra coisa, isso foi até interessante você falar dos tratamentos mais simples. Eu acho importante sempre deixar claro que antes de partir para a FIV, eu tentei o estimulador de ovulação por boca, depois eu tentei o coito programado com estimulador de injeção também. Depois eu fui para a FIV, então foi um processo. Eu acho importante deixar isso claro. Quem não sabe a minha história, eu tenho um vídeo aqui no YouTube que eu contei a história inteirinha. Então, só para deixar claro, quem está assistindo ainda ou caiu de paraquedas, não conhece a minha história, tem esse vídeo para vocês que eu vou deixar aqui no box de informações. Bom, mas doutora, muita gente ouvindo minha história que tem o ovário policístico, que muitas mulheres têm, ficaram apavoradas, tipo, meu Deus, eu tenho ovário policístico e agora? Eu não vou conseguir engravidar. E não é bem assim também. Eu tenho um monte de amigas com ovário policístico que engravidou sem tratamento nenhum. Sem dúvida, exato. Por que isso? Tem níveis de ovário policístico? Tem níveis. Então, primeiro assim, precisa fazer um diagnóstico correto, né? Também atendo várias pacientes que chegam aqui, eu tenho ovário policístico. Eu chego aqui, muitas vezes não é ovário policístico, mas aquelas que realmente têm ovário policístico, você tem desde aquelas que não menstruam, que eu acho que é o seu caso, né? Muitas vezes você tem aqueles ciclos ultra longos, você fica, se você não tomar nada, fica meses sem menstruar, até aquelas que têm ciclos de 40 dias, de 45, então ciclos mais longos. Essas que têm ciclos mais longos, muitas vezes engravidam naturalmente, sem precisar fazer absolutamente nada, né? E a gente tem, às vezes, alguns tratamentos clínicos, com medicações, que conseguem fazer com que essas pacientes com 40, 45 até fazem ciclos mais regulares e muitas vezes não precisam fazer nenhum tipo de tratamento. E muitas vezes também, só com indutores da ovulação, que foi o que você fez inicialmente, também a gente consegue, fazer com que elas tenham uma ovulação mais adequada, fazendo acompanhamento por ultrassom e dizendo para elas, porque a maioria dessas pacientes, elas não sabem quando elas ovulam. Então, fica difícil de em casa elas acertarem o dia da ovulação, né? Então, a gente fazendo um namoro programado com o indutor da ovulação, a maioria delas consegue engravidar em casa se todo o resto está normal, se o marido não tem nenhum problema, não precisa ir para um outro tratamento mais complexo, né? Viu? Podem se acalmar aí, quem está assistindo. Com certeza, não, a maioria é mais tranquilo.
Agora, aquelas que têm um ovário mais difícil, que não tem esse ciclo tão curto, esses ciclos mais espaçados, eles às vezes não são tão fáceis de induzir. Eu sempre falo, às vezes é um ovário que ele é 8/80. Quando a gente começa a dar o remédio, tem ovários que eles não respondem nada, então É eles... igual o meu. Então você dá uma medicação, ele não cresce nada. Fica lá, parece água o indutor, né? E Do aí, nada. exatamente. Aí você começa a subir um pouquinho, tem 20 óvulos. E aí você não tem outra alternativa a não ser a FIV, porque você não pode pedir para namorar em casa com 20 óvulos, senão É, você tem quíntuplos, né? eu tive Então, aí 22 tem... no caso. Então, Então, exatamente. Aí esses ovários são mais difíceis de induzir e você tem que partir para a fertilização in vitro. é uma coisa que me perguntam muito, muito mesmo. O que é melhor? Se é o embrião a fresco que fala, não sei, Uhum. ou congelado? Se tem uma diferença, o que é melhor? Então, essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. Hoje, assim, a gente faz a grande maioria das transferências com embrião congelado. Por quê? Porque a gente consegue preparar melhor o endométrio. Antigamente, a gente não tinha uma tecnologia tão boa de laboratório em relação ao congelamento embrionário. Então, a gente fazia a maioria das transferências com embrião a fresco. Só que como isso mudou bastante em relação à tecnologia laboratorial, e a gente não perde mais quando a gente descongela o embrião fica com a mesma qualidade do embrião fresco e congelado, a gente melhora mais a parte endometrial quando a gente faz em 2 etapas. Então, hoje em dia, eu diria que 90% dos tratamentos é realizado em 2 etapas. A gente congela, depois a paciente menstrua, a gente prepara melhor a parte endometrial e faz a transferência de congelado. Em algumas vezes, quando está tudo muito redondinho, ou seja, a gente faz a estimulação, a gente vê que o endométrio está trilaminar, está com uma espessura adequada, a parte hormonal também, o estrogênio não subiu muito, aquela paciente que não teve muitos óvulos, ou seja, teve menos do que 8, 7 óvulos, que aí faz com que o estrogênio não sobe muito, a progesterona também está baixa antes da coleta, a gente pode fazer a transferência a fresco sem nenhum prejuízo, com uma taxa de gravidez similar ao congelado. Né? Depende Agora, muito. depende, a gente sempre vai avaliar ciclo para ciclo. Isso é legal saber, porque quando a gente está no meio do tratamento, a gente fica muito ansioso. A gente, quero pôr a Já quer fresco. fazer tudo de uma vez, No meu exatamente. caso, por exemplo, eu tive hiperestímulo, então eu nem poderia ser Não ultra daria para perigoso. fazer, Então exato. é legal, vamos esperar um pouquinho mais, mas ter uma chance de sucesso maior, mais segura. Isso. Hoje eu já sempre explico, olha, se for o que vai dar mais taxa de gravidez, a gente faz. Se eu achar que o congelado é mais provável que dê gravidez, a gente vai fazer dessa forma. Muitas pessoas me perguntam, após a transferência, o que pode ser feito para aumentar as chances de sucesso. Inclusive, eu fiz um vídeo falando, gente, eu não sou médica nem nada, só vou contar o que eu fiz, porque muita gente queria saber o que eu fiz nessa terceira transferência, que também, enfim, pode ter ajudado a dar certo ou não, e eu queria saber a sua opinião médica, técnica sobre isso, porque é uma coisa que eu fiz repouso mais do que das outras vezes, eu realmente fiquei mais deitada, mais tranquila, mais em casa, não 100% deitada, mas assim, não fiquei saindo muito, não fiquei fazendo nenhum tipo de esforço. Eu também comi tudo que eu li que era bom, então eu me hidratei muito, eu tomei Gatorade, eu tomei água, eu comi gelatina, eu comi até aquela fruta que chama physalis, porque falaram que era bom. Aí eu queria saber se existe alguma comprovação para essas coisas ou não, nada a ver, mas tá ok, também não prejudica. Não, não prejudica, não prejudica. Comprovação não existe para essas coisas, né? O que tem, assim, mais em termos de trabalhos, assim, excesso de cafeína, a gente realmente pede para evitar. Mas Nessa fase eu nem tomei café. mas pisares, abacaxi, inhame, eu sempre falo, pode usar que mal não faz, mas não tem nenhuma comprovação científica. Em relação a tratamentos pós-transferência, existem alguns tratamentos que a gente dá com alguma indicação em função de alguns exames, né? Então, pacientes que têm trombofilias, que têm alguma alteração imunológica, aí é caso a caso. Uma coisa que muitas pacientes me perguntam por sua causa, por conta de algumas coisas que você falou no seu vídeo em relação a fazer exames pós-transferência, que eu acho que é uma coisa Então, que isso eu você acho muito comentou. importante. Comentou no vídeo e muitas pacientes que vêm por sua indicação me perguntam isso.
que eu faço aqui, né? E não são todas as clínicas que fazem. Eu faço porque eu aprendi dessa forma e eu acho que é uma forma que dá segurança para mim e dá segurança para a paciente, que é fazer dosagens hormonais de estradiol e progesterona após a transferência, né? O estradiol e progesterona são hormônios que são importantes para a manutenção da gravidez, né? A gente precisa de uma manutenção principalmente da progesterona. A progesterona precisa estar em um nível adequado para que essa gestação vá para frente, principalmente quando a gente transfere embrião congelado. Quando você transfere embrião congelado, seus ovários não estão funcionando, né? Então o ovário está bloqueado, porque você não ovulou, né? Então você tem fez que indicar para o corpo, né, o que aconteceria numa gravidez. Exatamente, você tomou estrogênio, depois a gente entrou com a progesterona, fez a transferência, então tudo que a gente está dando de hormônio é exógeno, né? Você não está produzindo nada. Então, quando você engravida, você tem que estar repondo esses hormônios para que a gestação vá em frente. A quantidade de hormônio que a gente dá, habitualmente, ela é suficiente para manutenção. Mas, muitas vezes a gente vê que a absorção por determinadas vias, para determinadas pacientes, às vezes pode manter um nível que não é tão adequado. Então, na minha opinião, e eu sei que isso às vezes é um pouco controverso entre os médicos, por isso que alguns médicos não pedem de rotina esses hormônios pós-transferência, às vezes pode não estar mantendo o nível adequado. E eu acho que não custa nada você fazer alguns exames no 4º dia após transferência, no 8º dia após transferência, para ver se está mantendo esse nível adequado, né? E se não estiver, você ajusta esse nível. Me deixa tranquila, deixa a paciente tranquila de ver se está com nível bom de estradiol, de progesterona, antes de fazer o exame de gravidez. E às vezes não está, às vezes a gente pega... Comigo, eu tive por isso que eu fiz questão de falar disso no vídeo, porque eu sei que não é todo mundo que tem a chance de fazer mais de uma transferência, vamos supor. Enfim, financeiramente é muito caro e tal, então eu quis dar essa dica, porque eu passei por isso 2 vezes, e quando eu mudei para ser consultada com você, eu lembro que você analisou meus outros exames de hormônios e você percebeu que eu não estava com a quantidade de hormônios adequada, e muito provavelmente por isso até que eu perdi a primeira gestação e na segunda tentativa eu não engravidei. Eu sei que tem gente que junta as finanças da vida para conseguir realizar esse sonho, e aí por causa de uma besteira, entre aspas, que poderia ter sido resolvida com apenas fazendo exame, né? Exato. Então eu fiz questão de dar essa dica, porque aconteceu comigo, de fato. E aí, você não é a primeira, Fabi, já peguei outras situações, né, desse jeito. Eu acho que realmente é uma coisa relativamente simples, né, que dá para fazer um controle hormonal pós-transferência e você ajustar essa dosagem, que é uma coisa relativamente simples de ser feita, né? Então melhor do que comer Physalis, abacaxi, né? Faça o controle hormonal, que eu acho que é uma coisa mais certeira, né? Eu acho. Exato. Mas também pode comer o Physalis, o abacaxi também, que não tem problema. De repente ajuda, o inhame também pode comer, não tem problema, não. Boa. Eu queria te fazer uma pergunta para terminar, que eu sei que você tem um tempo aí. Inclusive, gente, se vocês gostarem desse vídeo e quiserem fazer mais perguntas, eu posso tentar chamar a doutora Daniela mais uma vez. A gente faz mais um depois. Faz mais um, porque é impossível cobrir todas as perguntas que eu recebi, realmente são muitas dúvidas, e eu sei que nesse momento a gente fica com a cabeça a mil, cheia de dúvidas mesmo, mas eu tentei cobrir o máximo de perguntas repetidas que eu recebi. E essa, para terminar, as mulheres já estão acima de 40 anos, elas querem saber se tem um limite para conseguir engravidar. Eu sei que você já falou da qualidade dos óvulos e tudo mais, mas enfim, eu queria saber se existe um limite, porque tem muitas aí de 44, de 46 me perguntando como funciona, enfim, para essas mulheres. Então, é muito difícil a gente estipular o limite, né? O limite é a menopausa, né? Quando a mulher entrou na menopausa, ou seja, não menstrua mais, ela infelizmente não vai mais conseguir engravidar com os próprios óvulos, né? E existe aí, obviamente, a possibilidade dela engravidar com óvulos doados. Com os próprios óvulos, enquanto ela ainda menstrua, enquanto ela ainda tem óvulo, é possível. Mas depois de uma determinada idade, que eu diria talvez 43, é muito difícil engravidar com os próprios óvulos. Mesmo na fertilização in vitro, a taxa de gravidez acima de 43, 44 cai para 1%. Ou seja, não é impossível, né? Eu vou dizer assim, experiência própria aqui de consultório, com mais idade que eu consegui fazer engravidar,
com os próprios óvulos foi 43 anos. Eu nunca tive nenhuma, em 25 anos que eu trabalho com reprodução assistida, nunca tive nenhuma paciente com mais de 43 anos. São pouquíssimas pacientes que a gente vê que conseguem engravidar com 44, 45 com os próprios óvulos. Então, possibilidade, enquanto ainda existe reserva ovariana, isso a gente vai avaliar junto com o casal, possibilidade existe. A gente só tem que explicar qual é aquela probabilidade para o paciente e para o casal e decidir juntos se para eles vale a pena passar por todo aquele tratamento com uma chance que vai ser X em função da idade da mulher e da reserva ovariana dela naquele momento. Entendi. Interessante. Bom, gente, vocês veem que o sonho ele não precisa acabar, né? Existe não. E depois existem outras opções. Formas, né? Exato. Vai ser mãe de qualquer forma. Existem outras formas de ser mãe que não seja com os próprios óvulos. Né? E aí Eu sempre falo isso também, sempre. Existem outros métodos, importante a gente ter esse amor, né? Esse amor que é muito maravilhoso e não necessariamente precisa ser do jeito que a gente acha natural ou comum, enfim. Exatamente. Mas eu quero te agradecer muito, muito, muito pelo seu tempo, por todos esses esclarecimentos. E eu quero muito falar para as pessoas que estão assistindo, comentarem aqui, dividam suas histórias, eu vou adorar saber. E se vocês quiserem mesmo que ela volte, que tiverem mais dúvidas que eu ainda não consegui nesse vídeo tirar as dúvidas de vocês, enfim, eu tentei juntar realmente o máximo de perguntas repetidas que eu recebo, mas obviamente é impossível cobrir tudo, é muito extenso esse assunto e eu poderia ficar dias conversando sobre isso, porque eu tenho muitas dúvidas ainda em relação a esse assunto. Eu sei que todas as mulheres que estão passando por esse momento é um momento muito delicado, é muito difícil. E, doutora, você tem uma psicologia absurdamente maravilhosa nesse momento. Obrigada. Preciso rasgar a seda para você, porque você merece. Você me deu uma calma, uma tranquilidade durante o meu tratamento que fizeram toda a diferença, eu acho, assim, sabe? A segurança, você olhou para mim e falou, você vai engravidar. No meu caso, enfim, você sabia que teria chance de engravidar. Então, você me ajudou muito a manter a calma, a tranquilidade e fez todo o processo ficar muito mais leve. Eu quero te parabenizar por isso, porque você tem um dom, além do dom da medicina, que é um dom de um ser humano maravilhoso. Obrigada, eu fico emocionada. Mas eu que fico, de verdade, assim. Eu preciso falar isso, porque nada do que eu falar vai fazer jus a quem você é, mas eu preciso tentar, pelo menos. Obrigada, muito obrigada. É um prazer, né? Assim, quando eu puder ajudar, você me chama que eu venho aqui falar mais. Quem estiver assistindo e quiser fazer um tratamento e puder, enfim, essa é a melhor médica do Brasil. Falar isso também. Então, é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem se consultar mesmo, é só ligar no consultório da doutora Daniela. Eu vou colocar aqui na tela o número, tá? Para vocês ligarem e tirarem mais dúvidas e fazerem consultas e tudo mais, né? Obrigada, Fabi. Foi um prazer, viu? Prazer falar com vocês todas. Obrigada, gente. Compartilhem esse vídeo com alguém que vocês acham que vai ser bom ouvir todos esses esclarecimentos, alguém que está passando por alguma dificuldade, de repente, para engravidar, amigos de vocês, família, etc. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.